E aí pessoal, tudo bem? A gente tá de volta aqui para fazer a poda aqui da Patrícia Preta. Tá dando sequência aí esses vídeos sobre poda, né? E aí a gente vai estar fazendo aqui a poda dessa Patrícia Preta aqui, que já teve um períodozinho de descanso aqui e vou precisar podar ela. Uma coisa que no vídeo anterior, né, eu falei eu gosto muito dessa poda mista, né? Então eu tenho uns ramos atrás que é o recuo, que serve de renovação para a planta, né? E sempre eu boto a vara da frente mais longa, que isso me dá algumas possibilidades. Então o que é que acontece? Eu trabalho aqui mais ou menos com o mesmo sistema que o pessoal trabalha em Petrolina, né? Então vai se deixando ramos atrás, né, com os porões, né, e a gente vai alongando a planta um pouco aqui na frente, né? Então ela vai, só que chega um momento que eu preciso recuar, então quando eu vou recuar eu vou utilizar justamente esses ramos que eu deixei atrás, né? Então a gente vai recuando a planta nesse sentido. Então toda a planta que eu tenho aqui, ela tem essa formação. Então, inicialmente eu sempre podo ela com 2 gemas após o primeiro ano de formação. Então, depois eu vou alongando ela um pouco e a gente vai trazendo depois, à medida que ela vai desenvolvendo, a gente vai trazendo ela mais para trás um pouco. Então o formato basicamente é isso, né? Então a gente tem que sempre ter um ramo atrás. Por quê? A poda da videira a gente tem que pensar na safra atual, mas a gente também tem que pensar ela para frente. Então como é que ela vai se comportar nas podas seguintes, né? Então quando a gente está podando, a gente tem que lembrar que a gente não está podando só para essa safra, né? A gente está podando para as safras seguintes também. Então a gente tem que formar a vara para a próxima poda. Então tudo isso a gente tem que estar observando. Um outro detalhe que a gente precisa observar são as gemas, né? Eu cheguei a mostrar na outra poda da Patrícia Dourada no vaso, que existem algumas gemas, por exemplo, aqui na base, né, tem alguns ramos que ela tem uma gema um pouco mais minguada, né? Então se você vai olhando aqui, você vai vendo que algumas gemas elas são mais salientes do que outras. Então você tem umas gemas um pouco mais protuberantes, principalmente nos ramos mais vigorosos. Quando você pega um ramo muito vigoroso na base, geralmente a gema não é uma gema muito boa. Ela tende a ser uma gema um pouco mais atrofiada do que as gemas mais à frente. Então você vai observando e vai vendo as gemas que são melhores. Então quando a gente vai trabalhar a poda, a gente tem que procurar as melhores gemas para trabalhar, né? Para podar a videira. São algumas gemas que ela tem a característica de ser vegetativa ou produtiva, né? Algumas variedades é fácil de você identificar, em outras já é um pouco mais difícil. Mas no geral a gente sempre procura aquelas gemas que são mais, como é que eu posso dizer, mais bonitas, né? Aquelas gemas que estão mais inchadas, né? Então tudo isso vai ser um indicativo de que a sua planta ela vai ter uma resposta melhor à poda se você utilizar gemas mais bonitas para a produção. Então a gente vai estar aqui fazendo um vídeo aqui, o vídeo pode ficar um pouco longo, eu vou acabar dividindo esse vídeo em algumas partes e a gente vai estar fazendo aqui a poda no passo a passo, tá? Mas isso aqui é uma poda minha, né? Eu sempre digo assim, a poda ela é bem particular, você só precisa saber disso, que a planta ela precisa estar o mais próximo, né? Ela tem que produzir o mais próximo aqui da guia-mãe. Então você não pode alongar muito essa planta sem que haja um ponto de recuo. Então aqui, por exemplo, eu posso sair podando aqui, podando, ok. Mas eu tenho que ter um ponto de recuo para que eu possa trazer essa planta de volta para cá sem causar um trauma, né?
na planta. Então não adianta, eu estou alongando, mas eu não tenho como voltar aqui. Então quando eu for voltar aqui, aí eu vou ter que usar uma gema dessa aqui que já está morta, morta entre aspas, né? Na madeira velha. Então eu vou depender de um trauma muito grande para brotar aqui, né? Para eu reiniciar isso aqui. Então assim, eu tenho uma perda muito grande para a planta em termos de produtividade, e também eu corro um risco de estar trazendo doença para essa planta, porque ela vai estar sendo podada na madeira velha, né? Vai causando um trauma. Então, por exemplo, se eu não tivesse esse recuo aqui, então aqui, eu alongando isso aqui, quando eu fosse voltar eu ia ter que recuar aqui na madeira velha, né? Trazer ela mais próxima aqui da madeira velha. Então o trauma aqui é maior, a madeira aqui ela é mais grossa, né? Ela é mais velha, é uma madeira mais dura. Então consequentemente a lesão aqui era maior, então eu tenho um ponto maior de inóculo aí, de patógenos, né? Então, quanto mais essa planta estiver produzindo próximo aqui à guia principal, melhor. Então, toda a minha planta ela tem um ponto de recuo aqui, porque à medida que ela vai se alongando, eu vou retornando nesse ponto de recuo. Então, todos esses pontos de recuo são podas curtas que a gente vai estar fazendo para ela poder emitir novos ramos e estar renovando ela atrás. E as varas da frente, né, vai ser as varas que vai estar me proporcionando uma produção de cachos, né, para a gente estar trabalhando aqui a produção da videira. Então a gente vai começar aqui a poda. Então lembrando, né, sempre que você for podar a videira, você vai precisar de uma tesourinha afiadinha, certo? Uma solução para desinfetar a tesoura, certo? Aqui eu estou usando o álcool 70, mas você pode estar usando também o hipoclorito de sódio, né? A famosa água sanitária aí, para quem não sabe o que é. Então você vai estar utilizando aí essas duas soluções. Tem outras soluções, mas que acho que as mais acessíveis são essas, para a gente não ficar enchendo a cabeça do povo com outras coisas. Então vamos começar aqui uma poda, mais, como feito eu digo, né? A poda ela é pessoal. Tem pessoas que gostam de uma poda um pouco mais rica, outros um pouco mais contida. Claro que também a variedade vai depender também da variedade e o formato que essa planta está. Essa planta aqui ela está numa latada, mas é um formato um pouco contido, porque eu tenho outras variedades aqui, então eu prefiro manter ela nesse formato aqui, né? Então a minha poda ela segue dessa maneira. Se aqui fosse uma espaldeira, eu já não poderia deixar tanto ramo como eu estou deixando aqui, né? Então eu teria que ter aqui um esporãozinho, né? Então aqui eu ia podar curto, com uma ou duas gemas, e aqui uma poda mais longa um pouquinho, mas só que aí seria feita uma seleção aqui do que seria o que ficaria. Então eu teria que deixar o mínimo possível aqui de ramos aqui nessa planta, para que não tumultuasse no caso da espaldeira, né? No caso da espaldeira. Mas no caso de um Y aberto, ela já pode ficar um pouco mais de galho, e na latada ela também pode ficar bem mais galhos na planta, né? Porque ela tem uma área maior de sustentação aqui para aguentar essa massa foliar. E claro, se você tem espaço, você pode alongar mais a sua planta. Se você não tem, você tem que arrumar um jeito de manter essa planta contida. E geralmente essa forma é a poda, onde a gente vai estar segurando essa planta o máximo de tempo possível ali naquele tamanho, ok?